Jair Bolsonaro não vai ao julgamento dele de mais 7 réus, começa amanhã no STF. O ex-presidente é o primeiro na história do país a ser julgado por tentativa de golpe de Estado. A eventual condenação levaria, dependendo da dosiometria, levaria a uns 40 anos de prisão. Confira na reportagem de Luciana Amaral. Um dos debates a ser travado no Supremo é se os crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado se sobrepõem. As sentenças podem chegar a 43 anos de prisão, caso sejam aplicadas as penas máximas. Aliados de Jair Bolsonaro esperam que o ministro Luiz Fux abra divergência da maioria na primeira turma. Assim, avaliam que há a possibilidade de que novos recursos levem o caso ao plenário da Corte, reabrindo o julgamento e adiando os efeitos da eventual condenação. A colaboração premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, é o principal eixo da acusação e passou por uma série de turbulências desde que firmada em 2023. O militar omitiu informações nos primeiros depoimentos e apresentou versões divergentes sobre figuras do processo. A defesa de Bolsonaro alega que houve coação da parte do ministro Alexandre de Moraes, em meio a prisões e solturas do delator, para sustentar que os depoimentos de Cid não são confiáveis. Aliados do ex-presidente apostam na ampliação de sanções dos Estados Unidos a ministros que votarem contra Bolsonaro e no aumento da pressão pelo avanço do projeto da anistia no Congresso. Em contrapartida, consideram que mais tarifas ao Brasil podem causar prejuízos eleitorais no ano que vem. Esta é a primeira vez que um ex-presidente da República pode ser preso por tentativa de golpe de Estado. É também a primeira vez que militares podem ser punidos por forçarem uma ruptura institucional. Diferente do passado, o Exército proibiu qualquer manifestação política em frente aos quartéis nestes dias, indicativos de mudanças no tratamento dado pelas instituições a essas condutas. Nem mesmo a posterior perda de patentes dos réus é descartada pelo próprio Superior Tribunal Militar. Roberto Dias, começando por você. O que os historiadores vão escrever do ponto de vista do direito sobre esse julgamento? William, acho que a principal questão a ser escrita pelos historiadores, quando analisarem esse caso daqui a alguns anos, vai ser aquilo que você mesmo disse quando começou o programa. É um julgamento histórico, porque a gente está falando pela primeira vez da possibilidade ou da realização efetiva de um julgamento de pessoas que estão sendo acusadas da prática de um golpe de Estado. Ou seja, a gente já teve muita história no Brasil de golpes contra golpes e nunca um caso decidido nos termos da lei pelo Supremo Tribunal Federal. Então, para mim, essa será a principal questão a ser lembrada pelos historiadores numa decisão sobre esse caso. O aspecto jurídico legal, Rafael, importa muito. Dele depende, sobretudo, a aceitação em termos de legitimidade do próprio Supremo Tribunal Federal. É o Supremo que deveria julgar Bolsonaro? É o Supremo, né? Assim, ele tem, entre outras atribuições, a atribuição institucional de lidar com eventuais crimes cometidos pela elite política, sobretudo quando envolve um tema dessa gravidade. Obviamente tem esses pormenores jurídicos, mas pensando assim um pouco com a lupa um pouco mais ampla, me parece que é o locus natural e me parece que, no fundo, William, assim, a gente está num momento em que a gente está assistindo diante dos nossos olhos como a ideia de que a democracia está sempre consolidada, uma ideia um pouco exagerada e quase que inocente. É um pacto que precisa constantemente. E nesse pacto, o papel do Supremo Tribunal Federal tem sido super importante. Não quer dizer que, eventualmente, não tenha cometido erros no caminho, mas certamente, quando a gente for olhar para a história, né, você abriu o programa perguntando como é que os historiadores vão olhar para esse julgamento do ponto de vista jurídico, eu adicionaria mais um elemento, né, do ponto de vista da ciência política. Nós vamos tentar olhar e entender qual que é a melhor fórmula de interrupções de tentativas de golpe, porque o problema democrático não se resume ao Brasil, e o Brasil, pelo menos por hora,
tem tido um relativo sucesso em se contrapor a movimentos que questionam o ciclo eleitoral. Eu quase pensei que você fosse citar a mais célebre frase em relação a um julgamento, que é: a história me absolverá. Pronunciada por Fidel Castro em 1953, 54, quando fracassou a tentativa de tomada da primeira vez do quartel lá. Se eu citasse, eu virar comunista logo sair, então melhor não. A frase é boa, a história me absolverá. Enfim, é o que muita gente repete. Daniel Hittner. William, quem a história vai absolver? Vamos lá, vamos seguir na trilha da ironia histórica. Quem a história absolverá? Olha, William, sabe que assim, nos últimos dias eu me dediquei um pouco a uma curiosidade sincera que eu tinha de tentar enxergar como é que está o clima na caserna, né, nos militares, porque são 21 réus militares, 6 presos, tem oficial general que está preso. Então, assim, é um clima estranho e sabe que assim, eu coletei muito a percepção de que ainda existe um clima de grande constrangimento, porque, afinal de contas, são pares, né? São amigos, é gente que se formou junto, é gente que conviveu durante 20, 30, 40 anos, é gente que já compartilhou festa de aniversário, que tem familiares ligados, é um clima de constrangimento. Por outro lado, o sentimento que eu detectei é que pegou aquele discurso que José Múcio, ministro da Defesa, tem colocado desde o início desse governo, que é de separar o CPF do CNPJ. E se a gente for pensar, ao longo desses 2 anos e meio, quase 3 anos, deu para digerir uma certa desvinculação desse grupo de 21 réus das instituições. Uma coisa que me relatam, olha, nunca mais é difícil dizer, mas não dá para visualizar mais Forças Armadas e os militares tão engajados com 4, 5, 6 mil militares da ativa ou da reserva, tão dentro de um governo, em cargos políticos e comissionados, como aconteceu no governo Jair Bolsonaro. E uma ordem do próprio comandante do Exército, Tomás Paiva, de que aglomeração perto de quartel não pode, porque se você junta 20 pessoas ali na frente protestando ou pedindo qualquer coisa, sabe-se como começa, não se sabe como termina, para 20 virarem 200, para depois virarem 2.000, pouco custa. Então, 20 serão dispersadas logo de cara. O Daniel, Caio, está apontando para um aspecto político relevante, que é a consequência do julgamento, não só dos fatos e do julgamento sobre esses fatos, numa instituição relevante que é a das Forças Armadas. Eu queria voltar um pouquinho ainda para a outra instituição da maior relevância, que é o Supremo, e que está no centro desse julgamento, não só porque, como vocês dois destacaram, cabe ao Supremo, de fato, julgar isso daí, embora alguns discutam pormenores jurídicos, a gente vai entrar um pouco neles, Roberto, que eles têm enorme, no pormenor jurídico que está sentado o diabo. No caso, é um pormenor que assumiu grande importância saber se isso deveria ter ido para a primeira instância ou ficado dentro do Supremo. Como é que sai o Supremo desse julgamento? William, esse julgamento vai continuar, ele não vai acabar em setembro, em outubro, em novembro. Ele vai entrar em 2026. Mas o processo... Não, o processo sim. Eu estou usando uma figura de linguagem, né? Legal. Desculpe, eu que não... Não, sim, perdão. Erro meu também. Perdão. Então, o Supremo vai continuar sendo julgado quando ele acabar formalmente esse julgamento. Seja porque as defesas irão, seja para Genebra ou para Washington, Nova York, nesses comitês de direitos humanos da ONU ou da OEA, e seja porque o assunto, eu aposto que vai continuar permeando em 2026. O Supremo também está sendo julgado nesse julgamento. Ele conseguiu antecipar ao máximo esse julgamento para tentar não contaminar o processo político de 2026. No meu sentido, não vai conseguir fazer isso. Houve alterações de regras internas processuais justamente para que o Bolsonaro possa ser julgado. Não vai conseguir não contaminar 2026. Isso, okay. Esse tema vai continuar, porque o Bolsonaro é a principal liderança da oposição, tem respaldo em militância, tem respaldo na rua. Então, por mais que o Supremo, o ministro Alexandre, tenham conseguido centralizar esse julgamento em setembro, outubro deste ano, ele vai avançar. Então, o Supremo
ele não vai acabar, ele não vai se livrar desse julgamento em outubro, porque esse julgamento ou ele vai para o exterior ou ele vai ser contaminado por 2026, porque vai criar um debate político muito grande, que já está colocado, Nós vamos pegar isso com calma. De quem vai ser o ungido do Bolsonaro. E por que o Bolsonaro não pode ser candidato? E se o Supremo pesou a mão ou não nas penas ao Bolsonaro e aos demais. Então, a despeito de todo o esforço do Supremo para tentar liquidar isso em 2025, o Supremo vai continuar sendo julgado ao longo de 2026 por todas as circunstâncias desse julgamento e pela relevância histórica que ele tem. A gente consegue separar o julgamento do andar normal da economia? Tá? William, Eu falei normal com um bocado de ironia, porque eu já não sei mais o que é normal. Eu mesmo não sei, você sabe, não? Não, eu também não. Não, assim, William, o que eu tenho dito é o seguinte, né? A economia brasileira, ela está andando a despeito de Brasília, a despeito do julgamento. A minha percepção é de que o gato está escaldado já, até pelo julgamento do Lula, uma leitura de que a direita vai se organizar, apesar do Bolsonaro. Então, o mercado, por exemplo, está muito comprado na história do Tarcísio ser realmente o ungido pelo Bolsonaro. O mercado está comprado na ideia de que Bolsonaro vai se enfraquecer por causa da ação do seu filho nos Estados Unidos, né, em que, como se o Eduardo Bolsonaro fosse isolando o Bolsonaro, que muita gente percebe como um problema, porque se Bolsonaro não acatar um candidato, o que vai ser da direita? A direita vai aparecer desfacelada no primeiro turno? O Lula ganha por WO, porque a direita não conseguiu se organizar? Então, não existe ainda, não consigo perceber preço ou receio do impacto do julgamento. As decisões estão sendo tomadas a despeito disso. O que não deixa de ser, indiretamente, aí eu deixo para a política, uma leitura do que é o seguinte: olha, quem tem que tomar conta disso está funcionando. Eu acho que se tivesse qualquer preocupação de que o Brasil institucionalmente está desorganizado e desequilibrado, talvez essa preocupação fosse maior. Mas esse um pouco deixar de lado, acompanhar sim por interesse, mas deixar de lado no processo decisório, de alguma forma, indiretamente, corroborar que tem um processo institucional acontecendo no Brasil, como fez o reconhecimento, por exemplo, da revista The Economist. Roberto, voltando à sua resposta inicial e a referência que você fez, evidente a respeito dos pormenores. Quando a gente fala dos pormenores, às vezes eles ganham uma projeção. Há alguns que ganharam já a projeção e já é discussão velha. Se devia ter sido o Supremo ou se devia ter sido primeira instância, passou. Mas há um que talvez não seja pormenor, Roberto, gostaria muito de ouvi-lo. Que Supremo sai desse julgamento? Bom, William, eu acho que a gente tem aí duas questões importantes, né? Uma delas é o grande papel que o Supremo teve na defesa da democracia nesse período todo, né? A Thaís lembrou, a The Economist, né, dizendo que o que a gente tem a ensinar aos demais países em relação à defesa da democracia, e acho que o Supremo Tribunal Federal teve um papel extremamente relevante nesse ponto, né? Agora, de fato, há uma série de questões que são criticáveis, né? Eu chamaria atenção para duas delas. A primeira delas é uma certa instabilidade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal tem pecado, em alguns casos, por tornar a jurisprudência bastante instável, ou seja, não há uma linha que mostre uma condução segura de determinados pontos. E o outro ponto que é criticável, que me parece relevante, é a enorme quantidade de decisões chamadas monocráticas, ou seja, decisões que não são tomadas pelo colegiado. Isso eu não estou dizendo que, no caso específico do julgamento que começa amanhã, isso se deu em todas as hipóteses. Não, muitos casos, muitas questões foram decididas pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, mas foram corroboradas pela turma, né? Então, as decisões deles são submetidas à turma e a turma vem afirmando que aquelas decisões são corretas. Agora, uma questão que me parece relevante também, e aí eu pego um gancho da fala do Caio,
o Caio mencionou, bom, é possível que esse julgamento não termine nesse momento, né, dando a entender que muitas questões vão seguir em debate mesmo depois do término formal do processo, né, inclusive com, eventualmente, levar essas questões para cortes internacionais, etc. Isso me parece bastante curioso, porque mostra, na verdade, um ganho civilizatório do Brasil nesse ponto. Por quê? Porque a gente está falando de determinados atores que estão, né, atuando nesse processo, que historicamente foram grandes defensores da ditadura, foram grandes defensores de torturadores e foram grandes pessoas que desprezavam os direitos humanos. E aqui a gente está vendo que a defesa dos direitos humanos é fundamental em todas as hipóteses, inclusive no momento em que eles se sentem, né, atingidos por determinadas decisões e dizem, não, isso fere meus direitos fundamentais, isso não é possível se fazer. Então a gente tem instâncias, né, nacionais e internacionais para apreciar esse tipo de argumento. Um argumento absolutamente válido para que seja apreciado. Não acho que nesse caso a gente está falando de violação flagrante e reiterada de direitos fundamentais, óbvio, tem decisões que a gente pode dizer que são corretas, que foram incorretas, concordamos ou discordamos, mas o fato é que o discurso da defesa dos direitos humanos foi incorporado por esses atores que a vida toda defenderam a ditadura, ou seja, defenderam o cerne das questões relacionadas o antidireitos fundamentais, o antidireitos humanos. Isso bastante interessante nesse momento da história brasileira. Eles foram buscar a defesa dos direitos humanos na Casa Branca, nesse momento. A leitura que a Casa Branca faz da situação de direitos humanos no Brasil, conforme fixado formalmente num relatório do Departamento de Estado, é de que eles aqui não são respeitados, mas isso é o que a Casa Branca acha, não é o que eu estou dizendo, Roberto. Queria, por último, nesse segmento, Rafael, o Supremo é tido como um superpoder hoje no Brasil. E, mesmo quem não dá isso uma conotação negativa, admite como fato da política brasileira. Tem uma volta à normalidade? É pouco provável ali no curto prazo, né? Até acho que ainda tem uma certa... A gente precisa interpretar essa decisão, o que vai ficar... Mas a minha leitura é que vai vir um movimento que eu não sei se vai nos voltar à normalidade, mas que vai, de alguma maneira, tentar restringir os poderes do Supremo Tribunal Federal, que tem várias explicações, né? Em alguma medida foi o próprio mundo da política que fez esse Supremo poderoso. Esse Supremo poderoso sai da Constituição de 88, né? Bem verdade que os próprios ministros também gostaram um pouco da ideia e por comportamentos aqui e acolá também reforçaram esse poder, mas é o fato que, em alguma medida, é uma escolha política desse Supremo forte. É forte porque tem muita coisa na Constituição e é forte porque é ele que julga político, né? E aí crimes de envergadura e de impacto político. Mas a leitura é que acho que vai vir o Supremo ainda vai enfrentar desafios institucionais grandes. Então, a luta que ele fez para manter a democracia, em alguma medida, pode ter um preço do ponto de vista da sua força institucional no futuro. William, disso a economia tem medo. Dessa força do Supremo Tribunal Federal, das decisões democráticas, do ativismo político. O que eu falei? Democráticas. Democráticas, não, monocráticas. Das decisões monocráticas, desse ativismo político, é disso que os executivos, os empresários têm medo. Não exatamente do resultado do julgamento em si.